Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 25 de abril de 2010, domingo. O verbete é o 1548, 9 páginas. Ele tem 43 logias e tem 10 máximos. O tema é a priorismose grupal. A especialidade, a priorismologia. Definição. A priorismose grupal é a qualidade, condição ou estado cronicificado do apriorismo coletivo de determinada população, somente capaz de raciocinar a priori, a partir de elementos prévios fixados, sem exame, análise ou verificação, independente da facticidade ou da parafacticidade. A xenofobia grupal. A filiação exigindo o autoenquadramento ao holopenselho grupal enrijecido. A invalidação dos retopenseres a priorísticos. A prioropatia grupal. Agora, o apriorismo patológico cultural. A prioropatia na socin patológica. A priorismose grupal predispõe à dislogia. Os cacuetes apriorísticos, a aceitação de fatores independentes da experiência, a qualidade lógica das pressuposições, as preconcepções ocas, a inflexibilidade cognitiva, as possíveis deformações dos fatos e evidências, os embates acirrados entre os apriorismos de naturezas antagônicas. Agora, nós chamamos a atenção na argumentologia sobre as manipulações. Aí nós mostramos o Alfred Dreyfus, que é o capitão de artilharia, o Alfred Dreyfus, e os rios de tinta e as montanhas de papel, ou de papéis, que foram derramados com esse negócio todo escrito em 120 manobras que nós colocamos aqui da época. Muitas das coisas são expressões da época. Agora, depois tem instituições, sobre o Affaire, que eu mostro 100 instituições da época que participaram disso. Há um predomínio das instituições francesas. Agora, na remissologia tem 15 remissões, e nós chamamos a atenção para o acriticismo, brainwashing, a carga da convivialidade, a idiosincrasia cultural e a lacuna da formação cultural. Frase enfática. A priorismose grupal fossiliza as reações das populações, promovendo prejuízos incalculáveis à dinâmica das pessoas estagnadas individualmente e dos grupos de modo coletivo. Você já participou de algum movimento de apriorismose grupal? Por qual razão? Agora, pergunta. O senhor respondeu hoje a um teletertuliano, quer dizer, se hoje é de ontem, sobre a possibilidade dele ser intermissivista retardatário. Qual a diferença entre a condição de retardatário e de estar fora da PROEX, no acostamento? O retardatário é aquele, por exemplo, que demorou a encontrar a conscienciologia. Esse é o motivo que nós fizemos agora recentemente, essa chamada, essa convocação geral para intermissivista, por indivíduos retardatários, que é muito chato, quando você vai encontrar uma pessoa no hospital, que ela já está na UTI, já está indo embora, e fala assim, pois é, eu estou atrás disso aí há muitos anos, eu encontrei com vocês antes, daqui a pouco o cara morre. A gente fica com a cara de tacho e não vê muita saída para isso. Então, esse aqui é o retardatário. É o intermissivista retardatário, aquele que custou a descobrir a gente, a identificar onde é que a gente estava com o processo da conscienciologia. Que nós somos a intermissiviciologia, é o que a gente estuda. Agora, está fora da PROEX, é aquela pessoa que às vezes é até já intermissivista, ela até já estudou a PROEX, já esteve até na Apex, mas ela está no acostamento, ela não está fazendo esforço, ela não leva aquilo, vamos dizer, seriamente, então não há um resultado. É uma diferença muito grande entre retardatário e a pessoa antiproexista, é outra coisa.
Quais seriam as consequências para uma consciência abortada, caso a gravidez tenha sido intrusiva ou não? Aí depende de cada caso, tem que ver o que é. Isso aí envolve a pessoa que está renascendo, a mãe, o pai, o ambiente e os possíveis assédios. Mas o processo todo mais sério, geralmente, que às vezes muitos desses processos de aborto, existe devido ao antagonismo das energias entre a consciência ressonante e a mamãe que está recebendo aqui. Isso às vezes cria um problema. Agora, às vezes é preferível haver o aborto do que instalar uma eclâmpsia, que pode alterar totalmente a mãe. Agora, quando há o processo do aborto, ainda tem uma chance, né, de renascer depois. A mãe ainda está mais ou menos rígida, sadia. Aí se der uma eclâmpsia, o negócio vai por água abaixo. Eu já vi isso tudo, vendo as condições pró e contra. Agora, aí sempre envolve, quase sempre, processo exterfício também. Tem uma sinalética que traz presságio negativo, algo confirmado por várias vezes. O que posso fazer para evitar a concretização do momento negativo? Que muitas vezes resulta de conflitos constrangedores e tristes mesmo. Olha, o melhor é o seguinte, se você tem isso, e se essas coisas são tão assim óbvias, e você já tem certeza, é um parapsiquismo, veja, vai avançado. Então, você deve entrar em contato com o amparador. O amparador vai dar instrução para você em cima do lance, na hora que precisa, para ver qual atitude a tomar em certas coisas. Às vezes, a gente sabendo disso pode abortar certos problemas maléficos. Isso pode ajudar muitas pessoas. Quais são os principais atributos da cosmoética? Olha, a cosmoética, ela aumenta os mega acertos da pessoa. Então, aumenta a equilibriologia, a harmoniologia e a logicidade. Ou seja, a pessoa fica mais racional de um ponto de vista teático. Ela vai ver na vida como é que a racionalidade pode ajudar na assistência aos outros. Então, com isso, ela aumenta a cosvisão, a cosvisiologia. Há um embasamento, então, ou vamos dizer assim, uma arrumação de equilíbrio para a cosmoconsciência da pessoa. Sem cosmoética, não há cosmoconsciência. Qual a sua opinião sobre os tratamentos através da homeopatia? Faz uma semana perguntaram isso aqui, né? Olha, a homeopatia, entre mais de 100 técnicas de, vamos dizer, terapias alternativas, ela é uma das que funciona, mas ela não serve para todo o caso. Então eu sempre tenho aquela história para resumir o problema rápido, que é o seguinte: por exemplo, você tem uma pessoa de sua família, uma criança, por exemplo, ela pegou uma pneumonia. Você não vai tratar, está com uma febre altíssima, aquilo tudo alterado, você não vai tratar com remédio de homeopatia, não dá. Remédio de homeopatia é uma coisa mais simples. Outra coisa, você não pode tratar uma pessoa que é muito intoxicada por cigarro e por outros tipos de tóxico com homeopatia. A homeopatia não funciona. Tem que ser uma pessoa mais limpa, senão não adianta nada. Agora, a coisa mais difícil da homeopatia é saber os sintomas de acordo com a medicação. Então, quanto mais a pessoa estudar, melhor. Tem que fazer muita experiência. Agora, tem casos muito positivos de homeopatia, que vale a pena ser estudado, sim. Existe alguma apriorismose grupal ainda presente no nosso grupo evolutivo? Opa, sempre tem, né? Isso é inevitável. Como é que vai sair uma coisa que vem há milênios e você tirar isso em 30 anos? Não dá, né? Qual foi o erro grupal, gargalo, nogódio, que nos segurou enquanto alguns seguiram adiante evolutivamente, como no caso a monja? Foi de cunho interassistencial ou parapsíquico? Não, foi de cunho emocional. A maioria rodou devido à arte. O processo artístico segurou muita gente para trás. Quem saiu da arte em primeiro lugar avançou mais depressa. Então a arte, devido ao processo emocional, embroma o processo evolutivo da pessoa, ela fica marcando passo no mesmo lugar. Então isso aí é o que é o gargalo, o nogódio, é isso dos íris do problema. Esse é um erro grupal que às vezes pega. É o processo de grupo mesmo.
Agora, o que eu vejo mais é isso. Então, é um problema de psicossoma. Agora que estou iniciando a prática da TARS, percebo que ela está em linha tênue com o mau humor e o autoritarismo, pois não é possível saber quando a pessoa faz TARS conosco, se é para esclarecer ou para mostrar superioridade. Como diferencio ambos? Pelo resultado. Vê se você se sente melhor com a situação. Tudo você veja o resultado. Qual foi o produto, o fruto? Qual foi o saldo do esforço? O controle da emoção, por sua vez, é confundido com a extinção da demonstração do afeto. A pessoa não parabeniza a outra em suas conquistas, não demonstra satisfação por pensar que diz respeito à emoção. Acontecimentos positivos são vistos como banais e as pessoas ficam distantes umas das outras. O senhor pode dar exemplo de como fazer essa separação? Olha aqui, primeira coisa, a gente não deve ligar pelo problema da pessoa ser grata ou ingrata, deixar para lá. Cuida da sua vida, faça aquilo que você acha que é tarístico e não fique esperando o retorno. Vá em frente. Não se preocupe com isso, não. Agora, o problema da pessoa é da pessoa. Você ajuda dentro daquilo que você pode. O mais, ela toma conta de si. O tempo, o destino, a experiência, a própria vida, coloca a pessoa nos eixos. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que depois de 24 anos, eu já trabalho com isso há mais tempo, mas faz 24 anos eu escrevi contra o processo do Santo Daime. Tá? Quando eu publiquei o livro, por exemplo, Projeciologia, foi em 1986, fazem 24 anos agora. Mas eu já combatia isso porque eu tratei de gente que estava pirada com o Santo Daime. Agora, por incrível que pareça, eu estou vendo a primeira reação disso. Foi preciso, como no Brasil tudo é assim. Enquanto não mata 2, 3 pessoas no acidente, lá dentro de um cruzamento, eles não põem o semáforo, quer dizer, o sinal de trânsito. Só põe o semáforo depois que matou algum. Então agora, estão começando a pôr o semáforo na questão do Santo Daime. Começou a matar gente, né? O cara chegou lá e matou 2. Mas, já teve mais coisa disso, mas tudo calado, porque eles não falam de ser religião. Religião é aquilo que está acontecendo com o Papa. É a mesma coisa da pedofilia, eles escondem tudo. Agora, projeto susta resolução que permite o uso religioso da ayahuasca. Projeto de Decreto Legislativo 249.2491/10, deputado Paz de Lira, PTC, São Paulo, que susta a resolução 1/10 do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAD, que permitiu o uso do chá do Santo Daime ou ayahuasca para fins religiosos. Vamos ver se pega esse projeto, se a coisa caminha. Se alguém quiser ler, eu tenho aqui já um dossiê sobre o assunto. Vale a pena ver isso. Agora, eu bato palma para esses caras. Muito bom. Até que enfim. Até que enfim. Está entendendo? Seu máximo. Mas eu já vi tanta coisa assim, né? Eu tenho que ir com calma. Agora, gente, hoje eu queria falar para vocês, está aqui a prova da imagística, a ordem alfabética da turma, os resultados, e eu tenho também os dados aqui, estatísticos de tudo. Os números das questões, participante, equipe, etc. O resumo é o seguinte: 25 novos participantes, 30 reciclantes, 25 homens, 30 mulheres. Melhor aproveitamento quanto ao solicitado e ao realizado. O Flávio Buononato. Ele foi o primeiro o ano passado e foi o primeiro esse ano. Vamos dar uma palmada aqui. Agora, acho que é mais do que natural, porque ele não é buononato, quer dizer, não é bem nascido. Então, está tudo ok, está tudo certo. Agora, eu queria falar ainda, aproveitando e entrar na onda, que eu vi também o verbete que ele redigiu. Binômio, ideia, intenção. Está o máximo. Ele tem 100 itens, muito bem estudado, tudo certo. Eu examinei na minha revisão, tem 16 bobaginhas, tudo pequenininho. Você quer que eu fale essas coisas? Quer que eu veja já? Só para você saber, aqui ó. O holopensene, dentro da pensenologia, não se referiu ao holopensene. Enumerologia, da fatologia, faltou italicizar. Só bobaginha, vocês vão ver. Crescendologia, ficou fora de ordem, sabe? E geralmente tem ordem. Pensene, na pensenologia, faltou
a colocação do pensene na pensenologia. O pensene estava em outro lugar. Você esqueceu que tinha pensene. E falou na fatologia sobre pensene. Entendeu? Tudo mal colocado. Eu só recoloquei. Raciocinofilia. Eu, às vezes, coloco a palavra raciocinofilia em vez de ser só racionofilia. Depende. Então, eu coloquei para ficar melhor, porque o seu texto está muito bem feito. Agora, alguma, no lugar de uma, na culturologia. Há energias no lugar de energia, que ficou simples. Lá era mais plural. Falando em vez de fala. São coisas assim, só tolice, pequeno. Agora, espaço em branco, sente-se em vez de sentir-se. É a palavra sente-se. Agora, um hífen, faltou, no 71, outro espaço em branco, italicizar em vários lugares, e faltou mesmo. Isso aí foi a maior falta lá. Faltam colocar as páginas da bibliografia, foi o que eu estava te pedindo. Só isso. O trabalho dele está ao máximo. Muito bem feito. Vai fazer muita gente pensar, esse verbete dele. Está muito bom. Ideia, intenção. Ele praticamente secou o negócio. Agora, são muitas páginas. Valeu a pena. De modo que ele está de acordo. Esse curso aí para ele que fez esse verbete, esse curso, é com o pé nas costas, isso é bobagem. Entende? Então, o que é bom é que eu examinei o negócio hoje, não estou sabendo de nada. Mas são as minhas coincidências de interatividade e sincronicidade. Eu começo a deixar, os negócios tudo acontece. Se alguém quiser ver o resultado da prova, da imagística, está aqui. Vale a pena ver. Tem muito material aí para a pessoa estudar. Agora, eu já vi a metade já dos 20. Já passei da metade dos 20 verbetes. Agora, ó, estou passando um pente fino, estou usando micrótomo, telescópio, microscópio, lupa, luneta. Você está entendendo? Tudo que eu posso para ver se ajuda. Porque a gente fazendo essa revisão, eu acho que isso vai pegar a pessoa, ela não vai esquecer, né? E são detalhes. Às vezes precisa. Agora, um que a maioria erra mesmo é que eles esquecem que tem o holopensene na pensenologia. Começa pelo holopensene. Ninguém viu aquilo ainda. Então, isso é importante. Bom, a priorismose grupal, a pessoa, por exemplo, o grupo que eles não aceitam, não admitem as experiências parapsíquicas. Esse grupo ele só começa a modificar na dimensão extrafísica, depois de várias vidas, começa o processo a entender o parapsiquismo na dimensão extrafísica ou são com convivências aqui na dimensão física? Como é que é o parapsiquismo? Assim, por exemplo, um grupo tem a priorismose, ele é contra o parapsiquismo. Ele só começa a se modificar, esse grupo, a maneira de pensar, na dimensão extrafísica, ou ele começa a modificar a maneira de pensar com experiências aqui no físico? Não, o processo todo modifica mesmo é quando a pessoa sente o negócio na carne. Tem que sentir em si mesmo. Mas isso vai acontecer... O processo que eu estava falando é emoção, é o que a maioria erra aí. Sim, ele tem que ter experiência, mas... O parapsiquismo tem que mexer com a pessoa direto, ela tem que vivenciar aquilo. Não tem saída. Extrafisicamente, presta atenção, vamos só agora nos situar e fazer o processo do exercício dentro da gente. Você é uma consciência, você está estudando. O problema é o curso intermissivo. Os assuntos são mais avançados. Mas o ambiente que você está é o máximo. O açúcar, até eu. Só falta deglutir, mas já está tudo feito. Agora, ali não tem você. Você não está no corpo humano. Você não tem influência dos instintos. O processo todo dos órgãos e sistemas do soma. Então, é aqui que o negócio aparece. E outra coisa, parapsiquismo extrafisicamente, ele fica um pouco banalizado, sem tanta interesse. O que é que você vai ter interesse? É um processo de extraterrestrialidade, um problema, por exemplo, de ver uma consciência mais avançada, ou você examinar a sujeirada da baratosfera. Mas aqui não, a coisa é muito mais séria. Por quê? Você é criado dentro de um corpo, desde a infância, adolescência, desde que você foi teenager, de um modo com reações, tudo batata, aritméticas, concretas, palpáveis.
Na hora que aparece uma consciência na sua frente que não tem corpo, como é que fica? Isso é um abalo, é muito diferente de qualquer coisa extrafísica. Acapite isso aí, o que é que eu estou falando? A diferença, olha aqui, a antipodia das condições. Mas olha só, a consciência aparece materializado para a pessoa. Tu tem um grupo, duas pessoas às vezes admitem, 3, mas às vezes, mas não é todo mundo admite. Aqui, mas não Porque interessa. eu quero entender isso por cima. Uma holorização, um monte de gente vê. Eu sei. Quantos exercícios nós não tivemos de holorização que aqui? Muita gente viu. Pois é. Outra coisa, às vezes tinha 10 pessoas que sentiram tudo. Eu estou te perguntando por causa dos próprios experimentos que você já fez e você trabalhou com pessoas bem céticas, né? E que elas não admitiam. Mas agora veja, o processo de ceticismo é o mais bobo e burro que tem. Você está entendendo? Esse ceticismo, vamos dizer, a priorista. Pelo seguinte, pensa só comigo uma coisa, para ver se tem lógica. Uma pessoa que é cética do fenômeno parapsíquico, ela está totalmente errada. Por quê? Ela é uma consciência que ressomou. Vocês estão? Acapite? Raciocina nisso. Todo mundo aqui é consciência, é somado. Se a pessoa é consciência, ela já viu isso tudo há quantos milênios? Quantas vidas intermissivas ela já teve? Períodos intermissivos ela já viveu. Você quer coisa mais burra do que o ceticismo antiparapsíquico? E ele ainda não teve o choque, isso que eu quero entender. Eu falava isso no movimento espírita, nas coisas todas. Menino, eu lá, saindo da escola dominical lá, eu já falava nessas coisas todas. Gente, não tem lógica isso que eu estou falando? É de uma lógica absurdamente clara. Não tem jeito. Então veja, a primeira coisa. O que acontece com essas pessoas? Elas são totalmente tapadas. Literalmente tapadas. Por quê? Não há memória. A holomnemônica não existe ainda nessas pessoas. Quer dizer, a matéria, o renascimento, a genética, a mesologia, o soma, a constituição do corpo humano torna a pessoa amaurótica, cega, surda, muda, burralda, burrilda, burroide. Está claro? Agora então, primeira coisa, qualquer pessoa que vem e fala que é um gênio, que isso, que é aquilo, para ser gênio ele tem que ser gênio desde o início. É mais do que a criança índigo. Ela tem que saber muito mais, tem que ter rememoração desde pequeno, para começar a ter algum indício de ser diferente da média. Por quê? O problema nosso aqui, a maior prodígio é ter retrocognição. Não há sabedoria maior e nem genialidade maior do que você saber quem é que você foi de outra vida. Eu desafio vocês a arranjar outra coisa superior a isso. Agora veja, o pior da história. Era garoto que tinha falado essas coisas desse jeito. Uma briga danada. Uma vez eu fui peitar um cara que era da rabolística, que era o mais pirado. Aí a minha mãe falou, com ele você não pode debater, ele é doido. Que era um grande amigo da gente, eu gostava demais dele. Porque ele guardava tudo igual eu. Ele colecionava tudo. Você está entendendo? Recorte, isso e aquilo. Era o único homem lá que eu conhecia assim. O nome dele era Inhozinho, que é o apelido Inhozinho. Inhozinho, então, ele que fazia os maiores discursos quando precisava de Monte Carmelo, você está entendendo? Da cidade, era Inhozinho. Ele que ia. Agora, o homem era incrível, mas eu fui uma vez peitar o cara com essas coisas. Mas você há de ver. Ele espumou em cima de mim. Entendeu? Agora, até hoje eu vejo isso. Vocês estão entendendo bem? Arranje uma coisa que seja mais genial do que a retrocognição. Vocês lembram de alguma coisa que você esperou? Fala aí, vamos debater o processo. Eu acho isso fantástico, agora desde pequeno.
Você está entendendo? Eu acho isso o máximo. Gente, porque com isso, você não deixou de ser consciente hora nenhuma. É isso que eu desejaria. Desde pequeno eu falava isso. Enquanto você for com amaurótica, cega, tapadona, está danado. Valdo. Você não pode esquecer quem você foi. Não interessa se você foi um algoz, mas você foi uma consciência algoz. Não interessa. Tá, mas Vocês estão entendendo bem a situação? Hoje eu já posso falar essas coisas para vocês. Nesse livro vocês vão me entender. Não vão achar que eu estou doido. Mas aí agora veja, como é que fica pequeno a maioria das hipóteses da eletronáutica. Ó. Se eles nem gostam de estudar a eles, como é que eles vão ter retrocognição? Vocês estão entendendo o gap? Eles ainda nem chegaram para descobrir o endereço da escola. Como é que eles vão estudar? Eles nem sabem que tem escola. Vocês estão entendendo bem? Isso é a falta da retrocognição. É isso aí que eu quero chamar a atenção na questão do grupo. Você deu várias dicas psicológicas do porquê que a pessoa não mexe com isso. Uma delas você falou agora, a pessoa não gosta de se estudar. Então, quando ela dessoma, ela não lembra que ela dessomou, também não lembra que ressomou. Agora, tem gente que vai mal ubicado, sem perceber nada. Fica tudo hipnotizado e sob sugestão. Um fator é esse, então, Valdo. Veja, são coisas, esses que são chamados paracomatosos, que eu chamo. E você acha também que tem um mecanismo psicológico relacionado ao mecanismo de defesa da negação? São tendências à negação. Então, a pessoa, quando apresenta uma tendência à negação muito forte, ela deve... geralmente se dá justamente no processo grupal. O mecanismo? Entendeu? Devido ao ambiente. Então, por exemplo, essas comunex de seitas, essas de partido muito empedernidas, são tudo desse jeito. Agora, Valdo. Tem a priorismose... São seitas. Tem relação direta com a priorismose que você está falando hoje, né? Olha, uma vez eu vi um dos amparadores dizendo que a coisa mais séria na questão da Reurbex não é eliminar a baratosfera. Não. Eles acham, alguns deles acham, que a coisa mais séria é eliminar as comunex sectárias. Não pensa nisso, isso não tem parte nenhuma. Vocês não vão encontrar isso em livro, em parte nenhuma que eu estou falando aqui. Tudo é processo extrafísico. Mas agora veja que é sério, Mas... Não tem lógica isso? Raciocina bem. Durante o FIC, você comentou e ficou muito impregnado para mim que naquela condição tinham sido atendidos em torno de umas 3.000 consciências e eles tinham desfeito algumas comunex que pairavam sobre a Catalunha. Não, mas não é isso. Nós fizemos isso e eu depois fui com a monja na China. Que a China é antiquíssimo também os negócios. Os que eu estava trabalhando na década de 60, 70, o tal que eu saía e enchia de energia, chegava lá e o negócio esvaziava na hora, sabe? Muita coisa foi na China. Agora veja, eu vi isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é coisa mais recente, que o Brasil é de 1500 para cá. Mas tem comunex de indígena. Por exemplo, aquela lá, do meu negócio lá do Poltergeist. Tudo é mais antiga. A tal da menina que me deu tapa. Entende como é que é? Isso é mais antigo. Não. Agora veja, eu não posso dizer o que é que está certo. Se a eliminação é mais séria, a eliminação da baratosfera, ou se é a eliminação das comunex sectárias facciosas. Por quê? Essas, eles já têm a malemolência de dirigir outros. É como se fosse uns mega-diabos que dirigem os diabinhos. Lá no outro não, todo mundo é diabo de qualquer maneira, mas o processo da liderança é menor. Agora, nesse outro aqui não, já há uma liderança capciosa, mal intencionada, arraigada, milenar, terrível. Faz muito sentido esse exemplo nosográfico em contrapartida do paradoxo das centrais extrafísicas. Do mesmo jeito que elas irradiam ideias e sentimentos, esses irradiam. As centrais para ajudar acabar com a isso. Reurbex.
Então, tem muito sentido Eles aumentaram por causa disso. ter uma matriz extrafísica nosográfica de radiação para cá. Agora, foi devido isso quando alguns desses serenões viram o alcance do processo da Reovex, foram esses que renunciaram a não ser ainda consciex livre. Essa é uma das razões que eu descobri lá, a minha suposição é essa. Paulo, A hora que ele viu uma opção de gente, então, por exemplo, deve ter gente com pena do Arlindar que ficou para trás. Estão querendo ver se tira o cara da lama. O problema todo é esse. só uma coisa, é que você tem, isso é teu, desde pequeno, e então várias vezes. Você vai tentando, vai debatendo, chegando nas pessoas para mostrar sempre a questão do parapsiquismo. Isso já vem há milênios teu. Tudo bem. Quando é que, em termos de terapêutica, quando é que funcionou mais? Você viu? Porque você faz isso tanto fora do corpo, como você conta aquele caso que você desmaterializava membros para mostrar para a pessoa que ela tinha dessomado, quanto você faz isso no físico. E quando é que deu mais efeito? E que tipo de fenômenos que deram mais efeito? Como é que foi? Como é que é essa O terapêutica? fenômeno que dá mais efeito é aquilo que você pode agir em cima da pessoa, fazendo ela pensar com racionalidade por si. Tá no... Seja nessa dimensão ou em qualquer outra. O problema é dar um jeito de levar a pessoa que está na matéria, na carne, e levá-la a raciocinar com lógica através do discernimento do mental soma. Isso aí é que dá certo. Agora veja, fazer esse périplo, quer dizer, essa trajetória, esse itinerário do soma para o mental soma, instantaneamente, é das coisas mais difíceis que tem. Isso é que é a didática, a paradidática, a paratécnica, tudo está aí. Então, é difícil você falar o que é que vai ter mais resultado, nessa dimensão ou na outra, isso varia. Porque depende, é lá do nível de capacidade de despertamento daquela consciência, naquele momento evolutivo, dentro daquele contexto. O contexto depende da dimensão, se ela está com o veículo de manifestação adequado àquela dimensão. Por exemplo, uma coisa, uma pessoa está projetada, ela não está com o veículo adequado àquela dimensão. A capite? Então, a projeção, ela é sempre, vamos dizer assim, está sempre dependente, é sempre pequena. Outra coisa, se você está aqui, você está no corpo, você está correto. Agora, vamos supor que você esteja também numa comunex, mas você não está adaptado àquela comunex. Você não está com a média de autolucidez correspondente àquele âmbito, àquele contexto, àquele local, àquele holopensene da comunex. Então, isso tudo é a segunda condição que eu acho, que é a pessoa estar de acordo com aquilo, onde ela se manifesta. Mas eu vou te pedir então um exemplo. Olha só, tem dois grupos, são diferentes. Para o grupo lá no Espiritismo do Chico Xavier, a psicografia foi aquilo que foi mais impactante para ver se o pessoal, e pegando só alguns. Por exemplo, no século XIX foi a materialização que era necessária. Para chamar a atenção, mas não foi bem. Mas qual... No século XIX não foi a materialização, foi os REPs. Tipologia. Fenômeno de efeito físico. Era isso, o negócio era esse. REPs, tipologia. Isso é que foi o mais bravo. Então eles começaram pelo grosso. A materialização foi depois a sofisticação dos investigadores, dos pesquisadores. Então, por exemplo, agora aqui, nesse nosso grupo, por exemplo, é que a questão que é diferente do auto-parapsiquismo. Por exemplo, se você for olhar fenômeno, a olorização é mais importante que o resto. Foi o que já aconteceu conosco aqui algumas vezes. Quantas vezes foi? Foi umas 15. Umas 15 vezes aconteceu conosco no início. Porque o enumerador falou, nós temos que trabalhar com isso aqui para melhorar o ambiente. Senão você não vai ter espaço para manter o nível. Vai te dar muito trabalho. Senão eu estaria fazendo desassédio até hoje, sem parar, papapá. Você não para, não dá para pensar. Hoje não é assim. Vocês não estão vendo eu fazer como era todo dia, fazer desassédio em todo mundo que aparecia. O negócio aqui era bravo, gente. Agora é que a gente estava desterroando.
tirando os torrões, a pedra que deslizou na estrada, aquele negócio que deu tudo em cima da gente. Hoje já não tem mais nada. O terreno está aplanado. Estão começando as construções. Aí é que vem a Vila Consciência, está aparecendo depois disso. O processo da holoteca. A holoteca é o último plano, projeto que nós ainda não fixamos, daqueles de 95 que eu trouxe para cá. Ainda não está no ponto. O resto tudo já está mais ou menos engatilhado. Entende? Então, o problema, você entendeu. Em primeiro lugar, é o mental soma devido ao discernimento. Segundo, é a pessoa estar se manifestando numa condição adequada à dimensão que ela se acha. Isso aqui é importante. Essas duas coisas eu considero, relevantes. Aldo, qual que é a análise agora, depois desse prazo que você faz do caso Dreyfus? Por que ele aconteceu? Tem relação com a Reurbex? O que é que você viu mais? Ele serviu de uma maneira muito positiva para melhorar, para ver se fazia algum ressarcimento da Revolução Francesa. Que a Revolução Francesa é jogar tudo no buraco devido aos assediadores. Então, o caso Dreyfus, ele veio para ver se retemperava alguma coisa, para ressarcir aquilo, você está entendendo? Da égalité, da fraternité, principalmente o caso da fraternité, que foi julgada com espaço totalmente. Exatamente. Serviu de exemplo. Agora veja, ele então serviu, até um certo ponto, de cobaia impositiva. Por isso que ele é positivo, por isso que ele aparece aí cheio de energia, essa coisa toda. Agora, ele teve gente boa, você sabe. Aqueles caras com ele... O Piquar, esse povo, você está vendo? Piquar, o outro... Zola. Esse povo... O próprio irmão dele. Gente, isso aí não é qualquer personalidade. É gente de alto gabarito moral, intelectual, seríssimo, outra coisa. Testosterona. Total, O que é que eu já falei aqui? Ela mesmo está lembrando aquilo que eu falei aqui. O que o Brasil precisa hoje é de um novo Zola. Com a testosterona daquele nível. Intelectual que eu acuso isso, acuso fulano, acuso o outro. Isso é que está precisando. Agora, fica aqui essas pessoas todas tíbias, moles, rabo preso, né? da platitude, vamos dizer, totalmente sectária e religiosa. A gente não pode julgar os outros. Vou te contar. Se substituir essa melifluidade pelo Zola. Tem que julgar sim, sem julgamento, onde é que nós vamos? Que besteirada é essa? Você está entendendo? Que vem falar em J. Cristo sobre essas coisas, o que é isso? E ele sabia que ele ia ser julgado e tudo, e mesmo assim ele bancou o processo. Você veja, o negócio até hoje, o Dreyfus ainda tem repercussão. Internacional. Tem o processo de ressonância, há ecos do processo, porque aquilo marcou a alma francesa. Expôs a sociedade francesa para o mundo inteiro. Totalmente. Agora, veja, que o desvio estava grande demais. Para onde não iria aquilo? E tudo eles querendo defender, antes de mais nada, a honra. Mas honra, é preciso ver que honra que você está defendendo. Esse negócio de honra... É justamente o paradoxo, porque o processo do Dreyfus era a honra também. Então ele até fala que ele é o mais militar de todos. Porque... Que honra que exatamente, Tem a positiva e a negativa. A honra lá do Arlindário não é boa, é da Sicília. Aquela honra não é boa, tem que ser outra, tem que ser superior à da máquina. Ela vem junto com vendetta, Pois é, a vendetta. É que é a vingança. Agora outra coisa, Paulo, você comentou recentemente que eles estão desativando justamente algumas comunex religiosas e de políticos. Isso. Esse processo tem mais relação com também esses franceses, o caso Dreyfus, essa desativação, como é que está isso? Tem tudo, a relação primeira, grande mesmo, tudo aquilo que a gente começou a trabalhar em primeiro lugar, estava mexendo nas comunex adstritas à Europa. Se não tivesse eliminado essas comunex, não teria sido feito a União Europeia. Entendi. Nunca esses países iam se juntar. E o caso Dreyfus foi o negócio todo é o Espírito Santo de orelha coletivo. Entendi. A comunex extrafísica é o Espírito Santo de orelha, como diz. É o comendador Ventura grupal. Você
Você está entendendo como é que é? Agora, então, esses consegues ficaram, vamos dizer, organizando a vida extrafisicamente no século XX para agora ir para o curso intermissivo, esse povo mais relacionado ao caso Dreyfus? Aquelas que puderam. E outra coisa, aquelas que puderam, não porque elas já não tenham, que falta a elas gabarito. Não, elas devem ter gabarito. O problema é o grupo? É que ela não pode sair, porque tem gente lá que ela tem que socorrer. Entendi, o grupo. Então o processo é de grupo, a coisa mais chegada, a coisa mais séria. Nós assistimos aí o último Sessão Pipoca, que foi sobre Emílio Zola. Até que você indicou o filme, que foi muito bom. Agora eu vi tudo positivo. É lógico, ele tinha lá os defeitos, mas ele foi bem positivo na história. Agora aqui na página 70, quando eu vi o 116 aqui, eu não entendi bem o que você quis dizer, né? No 116. O urinol infantil chamado Zola. Eles escangalharam tanto com o Zola que arranjaram o urinol de criança e colocaram o nome de Zola. Mas só para ser pejorativo contra o cara. Então é positivo, é o que pensaram. Não, mas agora tem que colocar, porque isso não, aí... Agora eu entendi. Eram as mães que falavam, pega o Zola, meu filho, vai lá. É que eu não sabia disso aqui. Gente, eles acabaram com o Zola durante a temporada. Depois o Zola veio em cima de todo mundo. E saiu vitorioso de todo mundo. Agora, essa do urinol infantil, essa é terrível. Eu não podia deixar depois isso aqui. Você tem que lembrar que eu chamo isso tudo aqui de 120 manobras. Isso tudo é uma manobra técnica. Entendeu? E no 17 também, que é na página 68. Hoje não se usa mais urinol, mas você já viu, tem umas personalidades aí que era capaz de muita gente dar o nome, né? Mas isso urinol infantil chamado... Urinol, sei o quê? No meu tempo usava esse termo. Agora, isso que deram o nome de Zola para o urinol é verídico isso. Agora, no Brasil não seria assim, não. No Brasil seria pinico da criança. Chamado... Não, mas esse nome urinol existia. A gente falava isso. Não, urinol é a palavra técnica para pinico. Agora veja, nós usamos isso aí durante alguns séculos, né? E outra coisa, os castelos não tinham banheiro. Então como é que você lembra disso? O negócio não é fácil. Gente, e aqueles negócios de Gúbio, que era pior. Gúbio, que é a terra do Chico de Assis, que lá da manhã, mais ou menos 5, 6 horas da manhã, vinha a carroça em cima das pedras para recolher os urinóis. Não era fácil aquilo, porque lá não tem saída, é no meio de pedra, é um dos piores lugares, para não ficar o fedor muito grande. Agora, de qualquer maneira ficava, porque a pessoa quando fica no meio do fedor, ela acaba acostumando e ela não percebe. Então, chegavam as pessoas de fora e falavam, como é que está isso aí? Como é que é? Agora, tinha a equipe da madrugada, que vinha para pegar o negócio. Do jeito que eles pegam lixo hoje, eles pegavam os urinóis. Os antigos lá usavam urinol embaixo da cama, é sério. Não, urinol embaixo da cama. Não era bom, o cheiro não era bom. O Brasil ainda usava isso na década de 30. No interior ainda tinha muito lugar assim. Que tinha dificuldade de fazer encanamento, aquela coisa toda. Era uma dificuldade de arranjar. E o problema de bicho também, né? Era difícil. Ninguém ia sair de madrugada fora de casa. Eu quero saber também da 17. Eu sei a 17 é sobre o bruá. Eu sei o que é bruá. 17. É o bruá de esporas e sabres. Então vocês não sabem o que é bruá? É um rumor confuso. O bruá é um rumor confuso de muitas vozes. É o tumulto. Bruá é o tumulto, grandão. Mas porque esse rumor do esporas e sabres era do exército francês. Pois é, de esporas e sabres. Bruá é o tumulto de esporas e sabres. Essa é a expressão, perfeita a expressão. Perfeito. Aqui tem umas expressões dele que são máximas, eu acho. Foi por isso que eu coloquei aí. Elas são muito esclarecedoras. E aqui ficou bem no sentido figurado, porque o exército fez realmente um... Bruá era muito usado na minha infância, na minha terra, tudo, muito comum. Em Minas Gerais era comum. Valdo, uma indicação assim de literatura ou de técnica ou exercício para uma pessoa que convive com quem é a priorista por muito tempo
e acaba que, num determinado momento, a rigidez da pessoa dá uma quebrada. O que a gente pode sugerir assim, para o pessoal mais velho? Nossa evolução, discute nossa evolução com a pessoa. É uma saída. Para isso que eu fiz esse livro. Uhum. Esse livro foi para dar para a pessoa que tinha granito debaixo da caixa craniana. Dentro da caixa craniana, arranjou granito. Então, isso aqui é o antigranito, para a gente debater. E aí a gente fala com a pessoa, vem com todos os cachorros. Faça crítica de tudo isso. Vamos ver o que é que dá. Walter. E é tudo na base de pergunta e resposta, para ficar fácil de vir o problema já de propósito, para fazer o debate, a refutação. Walter, aqui na Bíblia. A minha pergunta não tem muito a ver com o tema, é o seguinte, eu estou fazendo o acoplamentário, já faz uns 3 acoplamentários anteriores a esse, que eu percebi a presença do meu pai. Eu via, inclusive senti. Ele estava lá. Faz alguns acoplamentários que eu não percebo ele lá. Um dia desse, eu vi que ele estava presente aí comigo, e eu estava trabalhando com uma turma lá de Porto Alegre. Então, eu vi ele como uma pessoa de Porto Alegre. Os dados de Porto Alegre para mim, me pedindo na Peneps. Aí eu falei com ele, dá um jeito, me ajuda nisso aqui. Ele foi lá ver o que é que ele está fazendo, ele está ajudando. Inclusive eu vi ele com algumas pessoas de Porto Alegre, na clarividência no acoplamentário. Isso. Mas a minha pergunta é o seguinte... Eu pedi para ele ajudar a minha turma aí, porque nós pegamos alguns que ficaram na minha UFIEX. Ele então apareceu depois quando eu estava no escritório. Então eu falei com ela, entra nessa, vamos ajudar. Agora, seu pai, eu tinha muita intimidade com ele na minha turma, a gente só conversava nós dois, não falava tudo só nós. Eu tive uma projeção com ele que eu peguei assim pela telepatia, ele estava telepatizando para mim, ele estava com uma roupa diferente, tinha um cenário no fundo que era uma cidade tipo costeira, e ele estava muito feliz. Aí me veio a inspiração nessa projeção de que era alguma coisa relacionada à ressoma dele, que vai fazer mais ou menos 12 anos que ele dessomou. Aí eu queria saber do senhor em relação a isso, a questão da personalidade consecutiva. Como é que funciona isso? Se isso essas coisas podem ocorrer. Agora, veja, do ponto de vista técnico, se ele tivesse alguma culpa no cartório, alguma coisa, ele está no ponto de ressomar agora, nesse instante, que é mais ou menos entre 12 a 15 anos. Mas é que no caso dele, isso já foi extrapolado, você não pode dizer que seja. Ele não está mais nessa. Isso aí já não orienta o CNP dele, o ciclo multiexistencial dele. Isso já não funciona, no caso dele. Agora, como é que funciona na questão da personalidade consecutiva, para ele poder ter a chave de acesso a retomar as coisas da conscienciologia o mais rápido possível? Não, isso aí para ele é coisa fácil. Não, o problema é esse, você está preocupado com uma coisa que é secundária. Se de ver, o que é que eles vão dar para ele cumprir? O quê? Ele cumprir. Qual a missão dele? Qual o trabalho dele? Qual o serviço? Qual o labor? O empenho? O empreendimento? Isso aí ele tinha que ver. Ele não sabe como é que é hoje. Agora aqui, gente. O hipotético bóson de Higgs, também chamado de partícula de Deus, que substancializa as partículas elementares, poderia ser a energia que compõe a dimenera ou plano etérico? Já que os chakras expressam o estado conscienciológico e o psicossoma se conecta ao soma através do holochakra, e a lucidez da consciência depende da rigidez do mesmo, podemos afirmar que o energossoma caracteriza um nível de expressão da consciência, inclusive alguns até chamam de mente prânica. Concorda? Eu acho muito isso é bonitinho, ainda tem muito romantismo e literatura nisso. Tem que dar desconto, não é bem assim não. A teoria quântica da consciência, olhando pelo prisma da conscienciologia, poderia, grosso modo, corresponder à energossoma? Olha, não é bem assim não. Lá tem de tudo. E outra coisa, tem muita coisa que é física mesmo. É problema da concretude da matéria eletronáutica. Você não pode esquecer disso não. Não adianta estar furando as coisas, saindo de uma dimensão para 10, do jeito que tem o negócio das cordas. Isso tudo ainda tem que estudar muito. Acho difícil isso aí. Na literatura espiritualista fala-se de miasmas que são dissolvidos pela luz. E geralmente é reputado como constituído de bioenergia. Mas nas pesquisas sobre cura à distância,
tudo mostra que elas não obedecem muito bem a leis físicas. Esse tipo de interação ostensiva com fotos não fisicaliza demais a energossomatopencene. Não seria esse suposto miasma, microorganismo, ectoplasma? Olha aqui, miasma é coisa de Allan Kardec, da época dele está tudo superado. Ninguém usa mais nem essa palavra, mas já era. Isso é uma das coisas que tinha que reformular em Allan Kardec, porque ele fala em miasma lá no livro. Poderia falar um pouco sobre qual o nível de materialidade dessas bioenergias mais sutis, não propriamente ectoplásmicas? Olha, vamos ver, né? Sai do corpo e vê o que você faz, ou dessoma, que você também vai ver como é que é. Tem muita coisa para a gente estudar. Outra, seria correto chamar o ectoplasma de somatopensene, já que pode obedecer a comandos mentais? É uma questão de semântica, mas tem muita coisa para a gente ver. Ectoplasmia não é fácil, mas você está no caminho, estou vendo que você está interessado. Vamos nessa, vamos estudar. Há cerca de 1 ano tenho priorizado o trabalho com as energias. Nos últimos 3 meses, essa movimentação tem sido diária. Quando faço a esterilização no quarto do casal, visando blindá-lo, mentalizo a melhora do ambiente, contato com o amparo e principalmente a preparação energética do local para a futura instalação da TENET. Percebo melhora em muita coisa, principalmente melhora íntima. Mas nas últimas 3 semanas, mais ou menos, tem acontecido alguns contratempos que atribuo a interferências assediadoras, que, embora não sendo de grande monta, atrasam o andamento das tarefas diárias e provocam alterações de humor à minha volta e em mim mesmo, irritabilidade, pequeno surto depressivo. Estarei agindo corretamente? Há algo que deveria observar e que está me escapando? Há de fato interferência negativa? O que posso esperar daqui por diante, já que estou disposto a insistir rumo à TENET? A primeira coisa, devido você pensar em fazer a TENET, é lógico que está havendo um recrudescimento do assédio. Irritabilidade e surto depressivo mostra que você está totalmente assediado conforme a hora. Isso é que você não deve deixar. Esquece o resto, só pensa nisso. Jamais fique irritado e nunca entre em surto depressivo. Isso aí não te prepara para ter netos, não, pelo contrário. Isso aí é um veda, tranca, acaba com tudo, não tem jeito. Se uma consciência está vendo pelo avesso, uma consim, pode conduzi-la como quiser e a consim ficar sem nenhuma defesa. Nesse caso, a consciência assediada não tem escolha quanto à maioria dos seus atos e não desenvolve bem a própria identidade, não é? É, até um certo ponto. Isso aí, ó, só você pensar o seguinte, a consciência está semi-possuída ou totalmente possuída. Ela é possessa? É isso que você tem que ver. Nós não devemos deixar que haja possessão de nenhum percentual de possessão. Isso é que é importante. Em um mundo tecnologicamente desenvolvido, seria possível uma consciência, em decorrência do cargo, encarnar em um androide, em uma outra máquina com inteligência artificial? Não, isso é bobagem. Tira isso da sua cabeça que você está viajando na maionese. E a sua maionese não está bem. Não está bom. Gostaria de saber do senhor a respeito dos chamados magos negros do astral. Quem são? São esses que a gente chama de os mega assediadores. O que faz? São realmente perigosos e poderosos? O senhor poderia me orientar sobre o teste de intermissivista? Não achei no site. Onde posso encontrá-lo? Não achou? Fala tudo aí para nós, onde é que está. Anota aí, olha lá, ela vai falar. Não, no site da Tertúlia, está aqui logo no lado direito, tem vários retângulos. O primeiro, o intermissivista. Tem você é intermissivista? Você clica aqui que você vai entrar no teste. Não tem erro. Qual o principal papel do infiltrado na conscienciologia nesses grupos onde prevalece a prioropatia grupal? Simplesmente abandonar o grupo sem esclarecer me parece uma atitude covarde. Imagino que muitos devem ter dessomado por assassinato em outras épocas ao ser descoberto. Não, às vezes a gente só entra em acidente e depois um coma, como aconteceu comigo, mas a gente acaba sobrevivendo. Como trabalhar com eficiência como infiltrado, mantendo o anonimato cosmoético e ao mesmo tempo esclarecedor? É muita paciência. É paciência da família inteira do São Tomé, senão não dá certo. É muita paciência. Tem que ter muita paciência, senão não vai não. Eu chamo a atenção para a paciência. Para a pessoa poder pensar, né, direito, tem que ter paciência.
Agora, nem todo mundo é assassinado, chega perto. É o caso dos acidentes com coma. Eu passei uma semana de coma, em coma. Como começou suas projeções conscienciais e como foi sua primeira retrocognição que desvendou que o Chico foi sua mãe na vida anterior? Olha, as minhas projeções conscienciais, eu comecei muito pequenininho, mas aos 9 anos eu tive uma que eu fiz barba, cabelo e bigode. E 4 pessoas acompanharam e registraram aquela realidade. Foram fatos e parafatos que eles não tiveram saída, tiveram que reconhecer. E eles então começaram a me conhecer e a ver a situação de retrocognição. Agora, o problema do Chico, eu tive quando eu comecei a receber as mensagens psicografadas. Eu tinha 13 anos. A primeira mensagem que eu recebi, oficialmente assim, como sendo psicografada, foi um soneto alexandrino que a pessoa lá, o comunicante, não deu nome. E aquilo me baratinou, porque tinha um processo diemístico perfeito no alexandrino e eu não tinha estudado aquilo naquele nível, eu não tinha aquele conhecimento. Então, eu comecei a ver que aquilo era um grande negócio. Na minha condição de ex-judeu de muitos séculos, muitos milênios daquele negócio, eu comecei a falar, gente, a psicografia é o máximo para eu poder estudar. O dia que eu estiver trabalhando muito, porque eu já estava começando, já tinha começado a trabalhar nessa ocasião, que comecei a receber. E lá, trabalhar lá na universidade, no colégio. Então, o dia que eu estiver trabalhando muito e não ver aquela, a lição que foi dada naquele dia e que caiu na prova, eles podem vir e me dar uma ajuda. E isso um dia aconteceu mesmo. Por incrível que pareça. Agora, eu não fui usar isso todo dia, né? Para tirar nota a partir da psicografia. Mas que o negócio me ajudou, me ajudou. A gente não pode descartar essa possibilidade. Eu também tenho que ser honesto. Tenho que falar que isso aconteceu. Eu já falei aqui. Teve um dia depois, eu tinha passado vários anos, quando o negócio lá aconteceu, eu estava trabalhando demais na administração, e tive que falhar algumas aulas, e foi justamente uma dessas que caiu. Aí eu falei assim, não, me deu uma inspiração, que eu sei até aqui, e dali eu sei de lá, mas esse trecho aqui eu não sei nada. Aí eu comecei a ter aquelas inspirações. Eu escrevi 9 páginas, daquelas de papel ao maço. Eu tirei 9. Né? Isso foi eles que deram. Aí eu falei assim, viva a psicografia, viva tudo que pode. Poderia comentar em exemplologia a priorismose grupal avançada, as tríades das erronias do Affair Dreyfus. As tríades são os processos de erronia. Você sabe o que é a tríade da erronia, né? Nós já mostramos isso. Fala aí para nós. E o tríade da erronia que é erro, engano e omissão. Agora veja, estou surpreso que você não sabe a tríade da erronia. Esse nosso amigo lê tudo, manda as coisas para mim todo dia, ele sabe tudo. Tríade da erronia, é o verbete, é bom você ver o que é. Ontem tive o privilégio de assistir a palestra proferida pelo chefe muçulmano de Foz do Iguaçu, gerada na Cognópolis via web, e percebi grandes aprendizados resultando do debate sadio entre o princípio da descrença da conscienciologia e o princípio da crença no qual se baseiam os muçulmanos. Gostaria, se assim considerar adequado, da sua análise desse debate do ponto de vista da parapoliticologia e da reversão dos apriorismos grupais. Não, isso aí seria bom é quem está trabalhando com o material vir aqui e falar para a gente, né? Tem alguém aí? Você quer falar? Faz favor. Preciso de mostrar os nossos técnicos aí, a turma que a gente está criando, o povo que está aflorando. É isso? Não, o debate ontem foi alto nível, foram mais ou menos 120 pessoas presenciais e tinham em torno de 40 pessoas online. Ficou muito claro a distinção do posicionamento do pessoal da Conscienciologia. Tiveram 3 pessoas, voluntários nossos, que falaram antes, apresentaram o evento. E no momento que o Sheik começou a falar, foi uma distinção muito grande, inclusive de campo energético, tudo. Ele já começou falando que o princípio da descrença para ele não é aceitável, que eles acreditam em tudo. E depois colocou os 5 pilares do islamismo. Foi uma aula, na verdade, de cegueira evolutiva que ele deu para a gente, na minha opinião.
E depois o debate foi muito profícuo, porque as pessoas chegaram, perguntavam, e tinha sempre uma contra-resposta, mas tudo relacionado com o Islã. Então não houve, até certo ponto, um debate para gerar uma ideia nova. Era sempre uma defesa da religião que estava sendo colocada ali. Mas houve muita educação, o sheik era muito bem-humorado, colocou as coisas de uma forma, fez brincadeira com o pessoal da plateia, e eles gostaram muito de vir, só que acho que não saíram muito satisfeitos porque não conseguiram convencer ninguém. Então ele disse que quer voltar, acho que para ver se convence alguém, né? Mas olha, foi muito bom, vocês agradeceram a ele. Agradecemos. Não, porque aqui tem muita gente analfabeta sobre o islamismo, não é isso? Então foi uma aula de lá também tem muita gente analfabeta sobre conscienciologia. Sempre ajuda. No site da Apex, quem quiser assistir a palestra, está no site da Apex. E tá muito bom. É o que essa pessoa falou. O Carlos andou vendo isso aí com calma. Agora, com relação à projeção da consciência, ele disse que aceita. Ele falou que aceita? Sim, ele disse que sabe, eles têm em conta, né, a existência da alma, e inclusive disse que o Alcorão tem uma passagem, ele citou, em que diz assim, que Deus retira a nossa alma enquanto o nosso corpo dorme, e atrás de volta ao amanhecer. Eu queria saber depois se o Youssef esteve lá. Estava lá. Sim, esteve. Quero perguntar para ele depois a opinião dele. Como é que foi? Esse aí já entende bem das nossas coisas. Agora, gente, vale agradecer aos assediadores quando nos despertam para o parapsiquismo. Olha, a gente tem que agradecer todo mundo. Até a cobra que mordeu o cara para ele acordar. A gente tem que agradecer, não é isso? Faz parte. Existe alguma diferença conceitual entre baratosfera e comunex sectária? Qual? A comunex sectária, ela é o seguinte, ela já é uma baratosfera mais específica, especializada, dentro de uma, vamos dizer, ideia congelada, uma ideia que está parada no tempo, e está fixada. Então, é um dogma dentro do processo. De modo que, às vezes, a comunex sectária, ela realmente pode atuar mais do que a baratosfera, porque na baratosfera todo mundo fica anulado. Na outra, o povo já começa a se despertar para criar problema. Então, há uma diferença sim. Um paralelo de conceitos teóricos, psicossexual, Freud, cognitivo, Piaget. Qual seria a fase de desenvolvimento inicial anímio-parapsíquico de uma consciência no período intrafísico? Intrafísico, aí depende o que é. O melhor desenvolvimento que tem é o parapsíquico, que é superior a isso tudo, é o terceiro. Em vez do psicossocial e o cognitivo, tem o parapsíquico, que é esse da retrocognição dentro da infância. Vamos dizer, a ideia, né, que já vem com a pessoa, a ideia inata. Isso é importantíssimo. Em tecnologia, o senhor cita a técnica de evitação da priorismose. Como aplicá-la de forma efetiva? Como o intermissivista pode aplicar a técnica de modo a não entrar nas automimeses improdutivas? Olha, o problema todo é a pessoa usar o seu desconfiômetro, que é uma das coisas mais sérias que a pessoa pode ter. Ela vê. Isso não é coisa minha do passado, isso aí não é coisa que eu já quebrei a cara com isso. Procure examinar bem o que quer que tem. E ter bastante autocrítica, acabar com a autocorrupção e ver as coisas com maior racionalidade. A técnica de evitação da priorismose é baseada, antes de mais nada, no discernimento. Agora, o discernimento de fazer o contrabalanço, o balanço, o julgamento das coisas que a pessoa tem na frente dela. E examinar com o processo do passado. Aí é difícil. Agora, você, como já está estudando muitas coisas nossas, que eu te conheço, com calma, você está no caminho, é por aí. Agora, primeira coisa, decida a não ficar com tanto apriorismo na cabeça. Se a sua vontade chegar a isso, as coisas começam a melhorar. Paulo. Sobre
a priorismose grupal e o parapsiquismo, você falou assim, tá, então no século XIX o pessoal tinha esses fenômenos de efeito físico, era uma coisa mais de impacto para o público, para ver se impactar sobre essa realidade multidimensional. Aí vem a questão do espiritismo e a mais na psicografia, depois você vem com coisa mais avançada, que é da projeção lúcida. Aí hoje a gente tem essa questão do autoparapsiquismo de desenvolvendo com os laboratórios. Como é que você vê o avanço disso daí? Por exemplo, haverá algum ciclo novamente que vai voltar? Então, o problema nosso aqui, a coisa mais séria nossa da Conscienciologia, é que eu comecei a expor aquilo que todo mundo já estava expondo há muito tempo. Igual, por exemplo, o Swedenborg. Há quantos séculos já estava falando isso? Não adiantou muito. Agora, eu comecei estudando e expondo justamente as coisas do Swedenborg, que é a projeção consciente. Agora, a projeção consciente, expor só o fenômeno, isso não adianta. Foi o que eu fiz. Então, você sai do corpo para aprender lá, voltar a ser uma consciência temporariamente e ver o que é. Aí é que nasce a conscienciologia. Então, por exemplo, eu não podia chegar e começar a falar de conscienciologia, ia faltar um embasamento, que é a projeção. Então, com a projeção, a gente mostra o que a pessoa faz fisicamente, ela voltar no passado dela, na intermissão, ela vê o que é o curso intermissivo, a priorismose, as vidas anteriores dela, os retrosoma, retrovidas dela, e ela volta para cá. E quais são as ilações, as conclusões, as diretrizes que ela vai tirar, que ela vai aurir desse processo de ir para a intervenção sem ter dessomado? Então, a projeção ela é importantíssima para predispor todo esse corpus de conhecimento da conscienciologia. Você entendeu? Agora veja, o Swedenborg fez isso, mas ficou por aí. Acabou as coisas se desviando para a Nova Jerusalém, uma nova igreja, bobagem, repetiu tudo. Allan Kardec, eles vieram, em vez de fazer só o processo da projeção, não. Eles foram trabalhar na questão de retipologia, mesa girante, efeito físico. Também não resolveu nada. Tapiou milhões de coisas, ele acabou caminhando para o cristianismo de novo. Foi. Swedenborg caiu nessa, Allan Kardec caiu nessa. Está aí, ó, espiritismo, mais uma seita cristã igual às outras. Com todo aquele corpo de ideias muito mais avançado do que o cristianismo. Mas é a vida. Aí então vem a parapsicologia. O povo faz uma força danada com a parapsicologia. Veio a metapsíquica antes da parapsicologia, que é o nome, o primeiro nome da parapsicologia foi metapsíquica. Vem isso, eles fazem força, vê os processos de materialização, de efeito físico, sessão, comunicação, não resolveu nada. Vem a ciência convencional, o dinheiro, a importância, o problema, desvia tudo, vai tudo para o acostamento de novo, morre tudo. Aí a gente aparece. Eu entro já no espiritismo para ver se através do espiritismo poderia, só para não julgar fora aquilo que foi feito, Allan Kardec, essa coisa toda. Lá pela Santa eu vi que não tinha mais jeito. Nós desistimos. E as consciências me permitiram entrar nisso de uma tal maneira que é o seguinte, movimento espírita, o maior é do Brasil. O maior líder que havia nessa época era o Chico Xavier. Foi com ele que eu fui entrar dentro da história. Eu pude ver um negócio de cúpula, nas cabeceiras, e vi que não tinha saído. Tentei tudo. A última foi fazer a exposição espírita permanente. Aí eles me deram contra. Aí eu falei assim, então acabou, esse também não deu certo. Aí eu entro pela projeciologia, preparo o caminho e fico esperando os intermissivistas. Você já pensou se lá dentro do espiritismo eu tivesse tido oportunidade de pegar mais gente que era intermissivista, porque lá havia, mas eram muito poucos. Eu pensei que tivesse mais. Não era muito pouco. Muitos me seguiram, me acompanharam, trabalharam comigo, maioria mais de idade do que eu, etc. A maioria já dessomou, não cai mais. Agora, então, eu tive que esperar 2 gerações, que foram vocês, para vocês chegarem. Então, hoje, qual é a diferença nossa? É que hoje já não tem mais nada de seita, nem facciosismo, nem sectarismo, nem religião, nem iniciação, banana para isso tudo.
Fim de papo, morreu o assunto. Isso aí não interessa mais. Hoje, é a pessoa fazer a experiência por si. É a descrenciologia. Não acredita em nada nem em ninguém. Faça a sua experiência por você. Acabou. Era isso que precisava desde o início. É a base, porque essa aí não tem jeito de povo reclamar. Professor Rosa aqui, depois, por favor. Gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário. Não está saindo do som, não? Um comentário sobre a priorismose grupal e a educação infantil. Como o senhor vê, como se encontra essa educação em relação à criança? Como que o senhor vê? Está totalmente errado, né? Eu acho o seguinte, você está falando em educação da criança, isso? A educação da criança... Existe uma priorismose que vê a criança como só aquela criança infantil que ele tem na frente. Não vê essa condição que o senhor vê. Esse processo, por exemplo, da psicologia, de achar que a pessoa tem que ser uma eterna criança. Outra coisa também, esse negócio que os psicólogos têm medo de, se você tornar uma criança adulta muito rápida, aquilo é uma inculcação. Mais tarde ela vai estourar lá na frente. Eu também sou contra isso. Tudo depende da consciência. Criança é uma consciência que está dentro de uma máquina que está em desenvolvimento. Então, é o cérebro. É isso dessa forma que eu vejo. Não é o corpo, não. A coisa mais séria é o cérebro. Pois é. Se o cérebro desenvolve mais cedo com a consciência lúcida da criança, ela supera os processos. Está entendendo? Eu, por exemplo, minha vida, vivendo no interior, uma miséria danada, aquela situação toda, mas tinha gente muito boa e gente totalmente pirada no meio dessa história toda. Eu não guardei nenhum recalque, trauma infantil, essas besteiradas todas do processo infantil aí comigo. E eu devia de ter. No ambiente daquele, morte de tudo quanto é lado, loucura de tudo quanto é jeito, piradões, fanáticos. Por exemplo, só na minha terra, se eu fosse contar os doidos de rua que havia, só isso, a gente não vê isso mais. Hoje desprende essas pessoas, tira de circulação. Só o que tinha, homens e mulheres, jovens e velhos, de tudo quanto é jeito. Tinha uns que eu vi lá, que duraram 40 anos daquele jeito. Os caras fazendo discurso na rua, o outro, catatônico, fica ali horas daquele jeito. Você chegava e pegava nele, tá duro, nem mexia. Quer dizer, tudo isso eu vi, nada disso me deixou qualquer trauma, qualquer coisa. Então, tudo depende da pessoa. Porque, por exemplo, outra coisa, nasci de um parto laborioso, tive pneumonia dupla logo que eu nasci, minha mãe não tinha leite, foi preciso arranjar uma ama de leite, foi que me salvou, tudo na minha infância. Presta atenção. Meu pai, com a perna só, e numa depressão terrível, de 3 em 3 meses ficava bom, 3 em 3 meses ele entrava na camueca, como ele chamava, que era depressão. Nada disso ficou comigo. Então, o que eu vejo concordo plenamente com o senhor. Acho que é um tabu muito grande, uma proteção muito grande. Eu sempre fui contra, fui vista também como revolucionária, porque eu fui desde o pré-escolar com criança e depois formando professores. Por exemplo, com as minhas crianças, eu, no caso de enterro de bichinho, falava em luto, em morte, tudo. E os professores vinham todos contra. Eu acho que a criança tem que tomar conhecimento da realidade logo, não tem essa coisa de se esconder, né? Eu sou favorável. Pois é, então eu vejo a educação de forma... do nível de cognição daquela pessoa. Pois é. Agora, quando o senhor fala também que a criança deveria ser despertada o gene que a criança traz desde cedo, agora, isso também... Existe o porão consciencial que, de uma certa forma, não é didático para não despertar esses gênios do mal, por exemplo. Numa favela, uma criança está acostumada com aquela realidade ali, a pegar o revólver, isso e aquilo. Se ela despertar muito cedo do seu potencial interno, desse porão, isso aí não pode ser prejudicial para ela? Tudo é, né? O ambiente é terrível. Tudo tem que dar um jeito. Agora tem que acabar com as favelas.
Tem que minimizar isso aí, dar um jeito. Eu trabalhei em favela como médico, levava comida, remédio, assistência. Trabalhei em favela no Rio durante a temporada. Depois eu deixei, porque as favelas começaram a ficar mais sofisticadas do que os apartamentos da agenda na zona sul do Rio. Aquele verbete do senhor sobre a nulidade da infância, ele é muito importante, ele é muito didático. Se as pessoas entenderem aquele contexto ali, né? O processo é esse. Pois é, todos os professores deveriam ler aquele. Agora, eu acho que criança é o seguinte, lá pelos 5, 7 anos, você viu como é que ela está mais ou menos ajustada, tem que ensinar para ela economia e estado vibracional, mais depressa possível, para dominar a energia. Ela não se submeter aos outros. O estudo da energia, muito importante. Eu estudo revivalismo, né? Você sabe que já faz um bom tempo que eu estudo esse tema, as ondas históricas, escrevo sobre a espiral evolutiva e tudo mais. Eu noto que há, mesmo dentro do nosso pessoal, uma tendência a um saudosismo sobre os fenômenos de efeitos físicos. Ah, sim. Esse saudosismo, eu gostaria que você falasse, porque parece assim que estamos esperando o tempo voltar, para a gente voltar até as mesas girantes, as materializações, etc. Então, no entanto, a cada momento você aborda aqui, em diversos verbetes eu já observei, hoje você falou, a maior genialidade da consciência é ela lembrar de quem ela foi, quer dizer, a autoidentidade. Você escreveu uma ciência inteira sobre a projeção consciente, vai lá e tira a teima. Então, isso, nada dessas hipóteses levam a um revivalismo dos efeitos físicos. Eu estou errada nessa visão? Não. Os efeitos físicos, eles podem um dia chegar a ficar tudo mais normais e naturais, mas ninguém vai dar tanto valor para isso como tem dado. Isso é natural, faz parte do seu cotidiano. É igual meu caso, eu não dou valor para isso. Eu noto. Se eu desse, eu estava perdido. Eu noto. Estava só cuidando disso o tempo todo. Já pensou, eu com minhas energias, queria ver isso tudo. Aquele negócio da água descendo na torneira, que é uma das coisas mais bravas que tem, mais óbvias. Ela está descendo, não, ela vai descer do lado esquerdo, que eu quero. Ela vem para cá e vai para lá. Mas isso é o domínio da vontade, não, eu ia né, mexer com isso aí é bobagem. Agora, isso aí eu noto você repetir muito essa questão, que nós vamos caminhar para um tipo de fenômeno avançado. Fenômenos acaba colocando os fenômenos no lugar, ou seja, no seu devido lugar. Plano secundário. Plano secundário. Passei quase toda a minha vida física seguindo a religião evangélica, mas rompi terminantemente com essa e com todo tipo de religião. Hoje estudo a conscienciologia. Tenho curiosidade em saber se quando dessomarem vou ficar numa colônia conscienciológica ou vou ficar com a turma da religião. E quando eu renascer novamente, será que ainda vou ser atraída pelo processo religioso? Não. A primeira coisa, todo mundo que mexeu com essas facções, eles têm ali uma perseguição dos assediadores intrafísicos e extrafísicos. Às vezes vai 1 ano, 2, 5, 10 anos. Você ainda tem perseguição da turma dos evangélicos? Seja físico ou intrafísico, é isso que você tem que ver. Se você já não tem, você já não tem mais ligação com eles. Você, por exemplo, acabou com todos os bagulhos energéticos que dizia respeito a essa equipe, pega outra. O processo todo é esse. Quando a pessoa corta até os bagulhos energéticos, ela não tem mais esse contato. Ela vai começar a fazer uma assistência mais universalista. Ela vai sair do facciosismo, do sectarismo. Sou advogado e amiga de uma família que há 9 anos foi abalada pelo assassinato da mãe, pelo próprio filho, dependente de drogas e ex-traficante. Ele foi condenado a 18 anos, cumpriu 9 e está prestes a sair. O caso é muito parecido com o do maníaco de Goiás quanto às avaliações psicológicas. Ele ameaçou o restante da família de morte quando saiu da prisão. Sabemos que ele é extremamente assediado. Tem até amanhã para dar subsídios e pedir à juíza que ele seja transferido para o manicômio judiciário, de onde provavelmente não poderá sair. Sei que a situação dele irá piorar no manicômio, mas a família estará segura. Pergunto se o meu empenho para mantê-lo afastado da sociedade é correto do ponto de vista cosmoético. Terei repercussão negativa com o envolvimento do caso? Não. Você está fazendo o que você pode. Ajuda, vai lá, mostra a situação. Se a pessoa é assim, não tem jeito. Hoje em dia, olha bem lá a série de Law and Order, que é aquela série americana. Nos Estados Unidos, eles têm isso à conta de situação muito séria. E eles dão um jeito de isolar a pessoa. Agora, veja, igual a esse aí, existem os pedófilos.
O pedófilo é desse jeito. Mas agora, se o cara é homicida, ele ainda é pior ainda do que o pedófilo. E se ele já falou em matar os outros, cuidado. Já houve vários casos no Brasil desse jeito, inclusive daquele outro, há muitos anos, daquele ladrão célebre, que saiu no outro dia, estava lá atrás do outro lado para roubar e acabou sendo morto. Então, a justiça no Brasil ainda tem muitas falhas nesse processo. Há muita ruptura, lacuna nos processos básicos dos problemas jurídicos aí. Poderia aprofundar como foi a assistência na Comunex patológica da China que foi reorganizada? Não. O problema lá era o seguinte: na década de 60, 70, a gente saía do corpo, vinha um aparador com muita força, assim, tipo Hércules, e jogava mais energia na gente. Então você ficava obeso, inchado de energia. E aí você ia como se fosse um sol, cheio daquela energia que deram para você. Chegava naquele ambiente e começava a exteriorizar. Aí o ambiente chupava a energia toda. E você saía de lá murcho e voltava. Agora, era a gente, outras pessoas, outras consciências fora do corpo, consciências, amparadores, tudo isso. Eu vi amparador muito forte, que ficava igual a gente. Primeiro, ele ficava inflado de energia. Chegava lá, na mesma hora, ele exauria. Sumia tudo. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, eu fui vendo que os ambientes extrafísicos foram melhorando cada vez mais. Os mesmos lugares que a gente ia, todos eles melhoraram. Foi assim que eu comecei a entender a Reurbex com mais detalhes. O senhor poderia indicar a bibliografia onde se discute o processo da Reurbex em mais detalhes? Sim, Homo sapiens reurbanizado. Olha lá que tem tudo. É um livrinho que tem aí. Ele tem 1584 páginas. O que seria a cristolatria? Cristolatria é idolatria total ao J. Cristo. Quando o senhor fala criticamente em relação a Jesus, está se referindo especificamente a essa personalidade ou o culto, a meu ver, exagerado à sua personalidade? Eu estou referindo a tudo, a ele, ao culto, as besteiradas todas de cristianismo que ainda tem até hoje, as seitas, ao próprio espiritismo, que hoje também é uma seita cristã, esse negócio todo. Tem que deixar isso para lá. De acordo com a cosmoética, seria o sistema do socialismo e a democracia os melhores sistemas para essa comunidade, humanidade? O que o senhor acha do capitalismo? O que você acha sobre o socialismo? Olha, o melhor mesmo é a democracia pura. Qualquer coisa, vamos estudar, que a turma aqui já começou a estudar a democracia pura. Socialismo é bom até um certo ponto, mas não resolve. Capitalismo já era. Isso aí é besteirada, é muita exploração. Capitalismo é um processo judaico, é do pan-judaísmo. Eles é que criaram isso. Foi eles que criaram o cheque sem nome, quer dizer, não nominativo, ao portador. Isso tudo é processo de capitalismo. Todo esse processo de capitalismo é coisa de judeu. É gente que é doida com dinheiro. Tem que parar com isso. Vamos parar com isso. Hoje já tem muitos judeus que já estão combatendo o capitalismo. Assisti a entrevista que deu à Rede Globo, onde comentou que Chico Xavier queria ficar na Inglaterra, e o senhor deu conta e disse que a missão dele era aqui no Brasil. Nessa mesma reportagem foi comentado que Emmanuel disse a Chico que sua vida tinha sido desapropriada pela espiritualidade. Poderíamos afirmar que esse é um caso de Klaus das Petras da Proex, e que nesse caso o livre-arbítrio e a força de vontade dele não poderia mudar em nada a situação? Poderia emitir essa opinião a respeito? Não. Há cláusulas pétreas na programação da pessoa, mas que a pessoa pode mudar a qualquer hora, pode, isso não quer dizer nada. Não há cláusula pétrea, tão empedrada, que seja superior à vontade da pessoa. Não existe isso, deixa de bobagem. Agora, o problema dele é que ele queria, coitado, porque ele passou por poucas e boas aqui no Brasil. E lá os médios eram muito prestigiados dentro da situação. Em parte ele viu as coisas corretas, mas não podia. Ele já tinha instalado a vida dele, tudo aquilo que nós estávamos preparando era para isso. Outra coisa, eu já estava trabalhando com ele nessa altura há 9 anos, já sabia tudo que ia estar se passando, fizemos um trabalho danado para ampliar o processo do movimento espírita e tirar também do escândalo das coisas todas que tinha em torno dele. O temperamento da consciência tem aproximações complexas com a autoassedialidade. O caminho da especificidade fixa a personalidade com homeostasia e elimina o autoassédio, raiz dos traços nosográficos do micro-universo consciencial? Sim.
Tudo isso que você está falando, você está entendendo bem, é por aí. Vamos caminhar por aí. Agora, o temperamento, vamos fazer força para mudar. É o jeito. Agora, tem que acabar com a autoassedialidade, com a autocorrupção, com a falta de autocrítica e procurar fazer o código pessoal de todo mundo. Qual a melhor atitude frente àquele parente intransigente e incompreensível? Falar a verdade, aborrecer, dificultando o relacionamento, ou mentir para não aborrecer, facilitando o convívio? Olha, aí depende quem é quem e qual o valor daquilo. Quais são os dependentes? Isso aí repercute em quem? Tem mais gente na família? Tem que ver isso. Você tem que ver o seguinte, vale a pena falar para fazer a assistência ou não? Olha bem, tem isso. O mais importante aí é o seguinte, não interessa se você vai cometer um ato antipático. Às vezes nós temos que cometer um ato antipático, que é o único jeito de salvar. É igualzinho um médico que dá um remédio amargo para o doente. É muito antipático. Ou aquele cirurgião que faz a cirurgia no cara e tira um pedaço dele. É muito antipático. Mas veja, às vezes é a salvação da lavoura. Não tem outro jeito. Vamos pensar nisso. É a saída. Pense no caso. Valdo. Sim. Aqui no ar. Valdo, você concorda que a pleurismose grupal, ela pode explicar o momento atual que o Brasil está vivendo, em função dos inúmeros escândalos de corrupção e a sociedade praticamente não fazer nada e ficar nessa ausência de crítica? A mídia coloca os escândalos no jornal. O problema pior quando acontece. Isso seria uma pleurismose grupal? Grupal é a banalidade do mal, que é aquilo que a Hannah Arendt já tinha falado dos nazistas e o processo lá do Holocausto. A banalidade do mal. O Brasil hoje está na banalidade do mal, da impunidade. Eles não estão dando valor mais para a impunidade. Ninguém pensa nisso. Valdo, do ponto de Está vista... pouco ligando. Brasília é isso, é ou não é? É a capital da impunidade. Do ponto de vista social, o fenômeno seria uma pleurismose grupal ou você vê alguma coisa a mais na sociedade para esse estado de amência? Não, é a pleurismose mesmo grupal, no caso da politicologia. A politicologia é isso, né? Não há dúvida. Isso não tem saída. E outra coisa, essas coisas não tem milagre, né? Tem que aparecer gente. É aquilo que eu falei. Vamos pedir que venha o Zolar. Que venha o Zolar. Nós precisamos de um Zolar no Brasil, um Zolar brasileiro. Está precisando de mostrar essa realidade. Agora, Valdo, existem mídias que estão fazendo aí, né, de corrupção, trazendo o escândalo à mostra. Só que a sociedade, ela não reage. Quer dizer, ela ouve um escândalo, lê outro na mídia. Quer dizer... Não, é porque também o governo pegou a classe D e levantou a classe D. Isso é uma grande assistência, mas é uma assistência de tacão. Isso é manipulação, né? A hora que levanta esse povo, como é a maioria, é igualzinha a guerra, no caso aí, vamos dizer, o processo do nazismo, da Macedesa. É a mesma coisa. Ali foi uma revolta do povo. O que eles estão tentando fazer é acalmar o povo para não haver revolta nenhuma. Então está danado. Agora, vamos ver o que vai sair disso. Precisa de vir alguém que esclareça. Vamos ver. A última esperança que os nossos amigos estão falando aí é o Serra. Vamos ver se o Serra vem com a moto para dar um jeito que está cheio. Não, tem que acabar com os tocos. Não é a árvore que a motosserra vai cortar, são os tocos. Aonde nós estamos passando está cheio de toco. Tem que desferroar, acabar com os tocos. Toco, o que é? É aquele tronco da árvore que ficou podre. A árvore já morreu há muito tempo. Todo o campo está cheio de toco de árvore podre. Então vem o Serra, a motosserra para acabar com aquilo. Vamos ver se vai dar. Né? Eles estão dizendo lá em Brasília que o Brasil não virou uma Venezuela por causa das instituições, né? A CNBB, a mídia, que são fortes aqui no Brasil, que o Lula não consegue dobrar esse povo. Ele tenta até o momento. Mas tem gente que tem medo disso. Ele está comprando todo mundo. Ele está comprando todo mundo, está montando uma rádio. Agora, você acha, Valdo, que esse tipo de distorção da democracia, o processo da manipulação, é um viés da democracia que tem que ser estudado, evitado, porque seria o mal da democracia, né? A democracia quando descamba para o processo da manipulação. Agora, ó,
Está tudo aí, em parte, contagiado pela contaminação de corrupção. Olha essa revista Carta Capital e faça, que ela é muito política, e faça um exame para saber se ela é a favor do governo ou contra, se ela é a favor do povo ou contra. Carta Capital, analisem. Aí, aqueles que querem examinar o processo político. A gente estava falando dela Tinha uma ontem. conclusão sobre a Carta Capital. Ela sai toda semana aí. A gente estava falando dela ontem. Ontem eu e o Lógico estavam conversando sobre ela. Carta Capital. Examina. Outra coisa, pega e examina, por exemplo, um programa de rádio, Fatos e Versões, lá da Globo. É a favor do governo? É contra o povo? Pensa só nisso. A pessoa que é a favor do governo é aquela pessoa que é contra o povo. Como é que é isso aí? Tira as conclusões sobre essa revista e sobre esse programa televisivo. A pessoa já vai começar a ter uma ideia política da realidade atual. Valdo, é como e outra coisa, não tem dúvida, tudo é fato, eu estou falando em fato. Vamos analisar. Programa Fatos e Versões. Como é que ele é feito, as conclusões que se chegam. Aquilo é a favor do povo ou é um programa do governo? Carta Capital, ele é a favor do povo ou é a favor do governo? Está vendido para o governo? Então, a mídia está vendida para o governo ou não? Examina esses dois. Eu não estou falando nem sim nem não. Eu estou pedindo para a pessoa examinar e tirar a conclusão, um em um. É assim que nós temos que fazer os experimentos. A gente tem uma sensação de que eles estão tirando a capacidade da pessoa fazer crítica, de ter uma própria ideologia. Por exemplo, eu não falei para a pessoa ler Carlos Amigo, porque não adianta. Carlos Amigo é escrito com tinta vermelha. Arbex. Tinta Arbex. Professor. Tinta vermelha. Valdo, tem gente que acha que é tinta menstrual. Marrom. Valdo, o que você tem para acrescentar sobre o Tenório Cavalcante? Eu te falo por quê. Eu tive a impressão de vê-lo aí no acoplamentário. O Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Ele foi um fenômeno da Baixada Fluminense, mas que não é o ideal para ninguém em época nenhuma. Agora veja, eles fizeram depois o Tenório Cavalcante no cinema, né? São chamados Homens de Preto. O Homem de Preto. Os Homens de Preto são por causa da capa preta, tipo do Tenório. E tinha uma metralhadora lá dentro que era a Lourdinha. A Lourdinha era bem amada do Tenório. Agora veja, é o processo dos exterminadores, né? O Tenório foi um dos últimos do Brasil sobre isso. Do jeito que o ACM foi um dos últimos também da turma. O deputado igual o ACM, né? O ACM foi um dos últimos de quê? Como é que é o nome? Coronel. Agora, ele foi um dos últimos militares residuais, de resíduo de certos locais. Você sabe que uma vez eu vi o Tenório, assim, pessoalmente. Agora, o ambiente dele era totalmente, assim, exorbitante. Você notava a energia como se eu estivesse preparado para atacar qualquer coisa. Tem que derrubar o quê? Soltar uma bomba atômica, é comigo. O ambiente dele era esse. Ele era impressionante, bom. Uma associação dele com Madame Satã. Pois é, mas olha... Não é o mesmo estilo? Parece que é do mesmo jeito. Madame Satã eu não conheci lá na Lapa. Eu não conhecia. Só via as histórias dele, a história. Quando eu estava pesquisando os processos das prostitutas, muita gente me falou de Madame Satã, né? Mas eu não conheci. Agora... Esse aí, o Tenório, eu vi assim, mais ou menos. Só queria ver para ver a psicosfera. Não ganhei nada. Não ganhei nada com isso. Era difícil. Professor. Agora, eu cheguei a ver artistas, cantores, do mesmo jeito do Tenório, do Brasil. A gente não fala, né? Deixa para lá. As amargas, não. Né? Pode ser, Luiz. Quem é que vai falar? Eu estou na fila aqui, mas se o Luiz quiser falar, pode ser. Vocês depois se decidirem. Não, pode falar. Então, obrigado. O senhor comenta ali na página 67, né, o ciclo grupal, agrupamento diáspora.
O aprismose grupal, ela entra na diáspora, nesse caso? Não, a diáspora é quando o povo precisa, um agrupamento, por exemplo, extrafísico, e aí é feita a diáspora depois. Então, suponha que tem essa paradiáspora. Você combinou com um monte de gente. Um vai nascer agora, o outro nasce daqui a 5 anos, o outro daqui a 10, o outro daqui a 15. Um vai nascer nesse estado, o outro naquele país, o outro naquele lugar. Mais tarde, todo mundo vai se encontrar. Isso é que é a diáspora. Agora, essa diáspora de ressoma, ela é muito mais comum do que a gente pensa. E muitas Max Proex são baseadas nessa diáspora. Agora, o contexto da plasmose grupal com esse ciclo grupal, agrupamento diáspora, ela entraria, a minha visão assim, foi que ela entraria na diáspora em si, ela faria diáspora plasmose ou não? Ela provocaria diáspora ou não? Às vezes sim, né? Quando as coisas crescem muito, nem sempre o grupo permanece coeso, porque começa a dar as preferências de cada pessoa, né? Então tem que respeitar a média. Hoje, nós na CCCI, poderíamos entrar numa plasmose grupal, em alguns casos, mesmo com o nosso contexto... Grupal acima residual, eu penso que sim, né? Isso é normal, né? Por exemplo, tem aqueles caras que apareceram lá no Instituto há muitos anos e começaram a fazer um grupo. Eu falei com eles, vocês estão mal assistidos com esse negócio de vocês estão saindo da assistência. Eles fizeram um grupo, mas só ajudava eles mesmos, mais nada fora. Agora, com o passar do tempo, o que acontece? Começaram a conviver muito, começaram a trair os outros com as mulheres deles. Todo mundo debandou, deu tudo para trás. Ninguém ficou junto, tudo deu para trás, eles ficaram até com vergonha de aparecer. Dessas pessoas, tinha mais ou menos umas 6 que eu nunca mais vi. Isso é diáspora. Devido o quê? Bobagem do passado. Se embananaram todo. E eu tinha avisado para eles, vocês olham muito vocês mesmos, isso não vai dar na cabeça. Agora, depois do processo do convívio, eles fizeram igual triolismo, promiscuidade, aquele negócio todo. Uns começaram a trair os outros, as mulheres, desfez tudo quando foi casal, o negócio todo foi para trás. Isso tudo eu vi. E gente que já conhecia muita coisa da Conscienciologia. Esse povo sumiu, eu nunca mais vi. Como o grupo tem um histórico kármico bastante grande, né? Poderia acontecer esse contexto de aprismose muitas vezes. Olha, com a consciência eu não ponho a mão na cumbuca, né? Tudo é possível. Nós somos muito complexos. Meu companheiro está envolvido em um novo projeto profissional que mudará substancialmente a sua vida. No entanto, me relatou de forma irritada que está sentindo uma grande interferência de energias negativas, relata estar sentindo um certo desânimo, medo, apatia, o que vem lhe causando preocupação, uma vez que no novo projeto lhe demandará grande gasto e desgaste, inclusive energético. Será isso autocorrupção? Como posso ajudá-lo? A melhor coisa é o seguinte, põe energia nisso, exteriorize energia e vou pensar positivo para ajudá-lo. Se o projeto é bom, ele vai conseguir. Vamos pensar positivo. Gostaria que o senhor comentasse essa orientação do Buda a seus seguidores. Ela é muito parecida com o princípio da descrença. A orientação é essa. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e o benefício de todo, aceite e viva-o. Sim, isso é o princípio da descrença. Só que tem que ter uma coisa. Se o povo do princípio da descrença seguisse as coisas do Buda, eles não teriam feito religião, nem seita. Já teria acabado com essa besteirada e seria mais universalista. O Buda não criou religião nenhuma. Ele criou 8 princípios para a pessoa viver melhor nessa vida humana. Então isso tudo tem muita bobagem. Não compare isso não. O princípio da descrença é mais em cima, mas é lógico. Tem uma essência aí dentro, não há dúvida. Só que tem que não estar claro. O Buda faltou. Siga a descrenciologia, esqueça a minha pessoa. Em parte, ele até que falou isso indiretamente, mas não frisou, né? É o que o Krishnamurti também devia ter falado, né?
É do jeito que eu falo aqui para vocês. Esqueça a minha pessoa. Pense no princípio da descrença. Estude a conscienciologia. Olhe o seu egão. Isso é que é o caminho. Certamente não é mais prioridade reviver alguma experiência de materialização do passado. Contudo, segundo a visão do professor, qual a importância para o conscienciólogo das pesquisas, experimentação e produção de ectoplasmia e fenômeno físico, sobejando para a interassistencialidade do esclarecimento? Se não me engano, você já comentou que usa ectoplasmia intelectual na assistência de esclarecimento na avançada. Sim. Agora, ficar pensando em materializar as coisas, arranjar fenômeno para chamar a atenção, para persuadir e convencer os outros, isso tudo já era, né? Há muitos anos que eu não penso assim. Em termos planetários, a religião é a principal apriorismose grupal hoje existente. Em parte está difícil arranjar outra, né? Os Estados Unidos são o país mais apriorista em função do capitalismo selvagem e do patriotismo exacerbado. E você esqueceu do pan-judaísmo que movimenta os Estados Unidos. O maior Estado judaico que existe, em parte, é os Estados Unidos, devido ao capitalismo selvagem, que graça por lá. Não há dúvida que tem sua razão, até um certo ponto. Pode falar. Na fatologia, na terceira linha, de cima para baixo, os cacoetes a priorísticos. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Fatologia. Sim. A terceira linha, de cima para baixo. Na fatologia. Aqui, ó, a terceira linha de cima para baixo. Sim. A aceitação dos fatores... Não. Os cacoetes a priorísticos. A priorismose grupal. É na segunda linha. A priorismose grupal pressupõe a dislogia. Os cacoetes a priorismos. Sim, eu falei isso aqui logo que eu li. O que você quer? Quais que são? Qual? Cacoetes a priorismos? Eu te pergunto, quais? Quais você tem? Cada um tem o seu. São os cacoetes. O que é que vocês têm? Cada um tem o seu. Quais são? Eu sei a definição da palavra. Uma pessoa, por exemplo, você deve ter algum cacoete que mexa com a comunicação da sua profissão. Quantos anos você trabalhou com isso? Isso é cacoete. Os cacoetes a priorísticos. A pessoa já tem aquilo. Por exemplo, eu posso ter um cacoete a hora, como é que eu falo aí, mais devagar, eu posso estar falando com sotaque de mineiro. É um cacoete a priorístico. Sotaque mineiro que eu posso ter. Entendeu? Um cacoete a priorístico. A hora que eu faço assim, ó, é o meu modo. Gestual. É o jeito da gente, para eu pensar. Tá. Cada um tem o seu. E ó. Valdo, outra dúvida aí na página 67. 67. Em numerologia. Aí na última linha você escreve as afetividades discriminatórias. As afetividades discriminatórias, quer dizer, é aquela pessoa que você gosta de determinado tipo de pessoas. É aquilo que eles chamam de acepção de pessoas. Tem pessoa que só quer conversar, fazer negócio, ter contato com determinado tipo de pessoa. Outras já não tem. Então ela não é universalista. É isso que é facciosa. Ela é sectária. Você está entendendo? Ela às vezes é até xenófoba. Não, mas isso ela tem xenofobia. Valdo, isso acontece mesmo nos grupos de trabalho. No dia a dia acontecem essas coisas. O que é que você quer dizer? Não entendi nada. Que no dia a dia acontecem essas coisas. Não, isso é coisa da própria vida. Sim. Mas agora, veja bem, você conversa com todo mundo? Você tem contato com todo mundo? Eu sou uma pessoa aberta para todo mundo que aparece. Para os gatos, cachorros, até para as cobras. Isso é a vida. Eu não faço acepção de pessoas, nem de princípios conscienciais. Seja intrafísico ou extrafísico. Assediador, eu também estou tudo. Tem que ser assim, claro. Desde o benfeitor até o exusão. Exusão. Não, justamente por isso me chamou a atenção ao que você escreveu aqui, porque isso passa
Não, você que tem que ter olho de enxergar para saber como é que você age. Você está sendo fraterno ou está sendo xenófobo? Você discrimina demais as pessoas? Pensa nisso. Tá bom, obrigado. Esse é o caminho, mas é a vida. Professor, aqui no B. O trinômio patológico que o senhor coloca, né, o sexo, poder e sexo, dinheiro e poder, seria uma das principais causas da aperismose grupal ou não? Isso aí é bravo, né? Ele influi muito nas pessoas, não há dúvida. Sexo, dinheiro e poder. É um trinômio derrubador. Ele derruba, né? E ele composto ou decomposto poderia é uma das principais causas, então, desse tipo de aperismose, né? Não há dúvida, né? Para muita gente. Tem que dar um jeito nisso. Você já superou isso aí. Espero que sim, né? Por incrível que pareça, o trintarada dura já andou superando essas coisas. Agora, até um certo ponto é mais do que natural que eles tenham superado, porque esse trinômio, ele é muito primário, né? Eu acho que é o mais primário de todos eles, não é isso? Dentro desse processo. Então, esse já era, né? Já era. É muito subcerebral e proto-reptiliano, quer dizer, é muito, vamos dizer, crocodiliano, não é isso? Já era, né? A turma já não está arrastando tanto assim, não, já caminhou um pouco mais do que isso. Tem uma passagem interessante no livro, logo que o Dreyfus é condenado, que o irmão dele fica tentando arrumar formas de soltá-lo, de arrumar apoio. Ele vai ao encontro de um médico que hipnotizava uma médium e ela passava informações. E ele conseguiu obter informações a partir dela de que no julgamento foram usados aqueles documentos que não foram liberados para os advogados, que foi tudo a partir dali. Então, você tem alguma informação dos bastidores extrafísicos do caso? Por exemplo, como o Zéfiro, você chegou a ter algum tipo de contato com o caso Dreyfus, pelo menos? Eu sei que você ressomou no final do século XIX. Não. Teve algum contato maior? Algum contato, mas en passant. Não foi muito assim dentro, não. Direto, não. Eu estava no outro. Tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, muito cedo eu comecei a estudar o caso do Dreyfus. Sabe? As coisas que eu comecei a ler do caso Dreyfus, tudo era em francês no início, nem tinha coisa no Brasil. Já nessa vida. Tinha aquele negócio do Rui Barbosa, que tinha mandado, não sei o quê, mas aquilo não era nada. Entendi. Comecei a ler muito cedo os negócios em francês. Agora, um livro igual esse aí não havia naquela ocasião, uma visão panorâmica de todo o caso, né, que é fora de série. Né? Agora, o interessante é que ele veio em 93, né, quase que um século depois, né, para justamente poder ajudar esse povo. Agora, o que é importante é que isso ficou um marco na história, vincou a história humana. Entende? Ele é citado de tudo quanto é jeito, e não é só na área do direito, não. É política, é na história, sociologia, na politicologia, historiografia, na antropologia, tudo. Ele ainda é muito citado, mais do que a gente pensa. Eu estou lendo esses livros, estou lendo as coisas lá de filosofia, daí a pouco sai o caso dele. A coisa mais comum a gente ver isso nesses livros. A Hannah Arendt cita muito nesse Então, veja bem, ele estabeleceu umas jurisprudências que ultrapassam a feição jurídica do caso. Então é uma coisa muito séria, um exemplo, levar em consideração. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 123 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 34 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 21 votos online. Hoje temos 2 recados. Linha, imersão processoterápica, AMI, curso 40 manobras. E antes o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. A gente vem divulgando aqui para os teletertulianos os trabalhos aqui de Foz do Iguaçu. Nós hoje, né, a gente tem assistido aqui as tertúlias. A tertúlia, ela faz parte da elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, né, através aqui dos verbetes, os debates dos verbetes,
que então vão ser encaminhados para a publicação posteriormente da enciclopédia. Então, além aqui do tertuliário, nós temos ainda estruturas que compõem o processo de elaboração da enciclopédia, que é o holociclo e a holoteca. E a gente queria ler para vocês algumas pontuações, a gente vem lendo isso aqui, para reforçar o tamanho do trabalho aqui em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC, de elaboração da enciclopédia. Hoje nós temos, no caso a gente se refere ao último levantamento que foi feito no final de fevereiro. 755 mil artefatos do saber. São 84 mil livros e obras escritas no acervo da holoteca, que vocês podem consultar a partir do Holoserver, o site de pesquisas da enciclopédia. São 5.504 dicionários, sendo 4.543 diferentes, 964 duplicatas e 3.982 periódicos diferentes do mundo inteiro. Para quem ainda não veio em Foz do Iguaçu, o tertuliário é um argumentário, né, um auditório de debates, que são 823 metros quadrados, foi construído em 11 meses, tudo dentro de um processo voluntário. Tá? São 346 lugares sentados. Quem está assistindo está convidado a vir a Foz do Iguaçu. E toda essa estrutura ela é bancada pelos amigos da enciclopédia. Daí o nosso convite a você que é teletertuliano, que está conhecendo a Conscienciologia, conhecendo as tertúlias, a vir a Foz do Iguaçu conhecer esse processo. Aquelas pessoas que ainda não são amigas podem se inscrever pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou aqui na recepção do CAEC. A inscrição é R$ 720 anual, em 12 vezes de R$ 60. E a gente aceita os cartões Visa, Amex e Mastercard. Obrigado. Boa tarde. A OIC tem a honra de convidar todos a participar do Imersão Progestorato, que estará acontecendo agora dia 30, sexta-feira que vem. Tá? É o primeiro curso de campo no campus e informamos que ainda há vagas. Maiores informações no telefone 3025-1404 ou na própria OIC, onde temos pessoas de plantão para estar atendendo a todos. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Para quem se destina esse curso? Para as pessoas que querem melhorar a técnica no seu manejo das bioenergias no dia a dia. Como vai ser feito isso? Através do estudo e do exercício separado de cada uma das 40 manobras. Aonde eu posso encontrar mais detalhes sobre essa questão das 40 manobras? No Tratado Projeciologia, nas páginas 584 e 585. Como exemplo, com relação ao fluxo energético, nós vamos estar estudando ritmo, duração, direcionamento, bloqueio e desbloqueio, assincronias, aumento, diminuições, especificações, intensidade, intermitência. O professor é o Epicom Mário Oliveira e o curso ocorre em 2 finais de semana, 15 e 16 de maio e 12 e 13 de junho. As inscrições são na recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigada. O brevet eleito para amanhã é Coleira do Ego e especialidade Egologia. Obrigado e boa tarde a todos.